Continuando com o estudo do livro de Atos dos Apóstolos, hoje vou meditar no capítulo 26. Nós vimos no capítulo 25, né, que Paulo ele estava diante do governador Festo, mas o governador Festo recebe a visita de Agripa e Berenice, e aqui o governador Festo apresenta Paulo a Agripa e a Berenice, porque ele queria ter subsídios, ou seja, queria ter algo para mandar escrito junto com Paulo quando ele fosse se apresentar diante de César em Roma. E aqui nós vamos ver que Paulo vai discursar novamente, vai falar tudo de novo para o rei que queria ouvi-lo, que era o rei Agripa. Mas antes eu vou fazer uma oração. Senhor Deus Todo-Poderoso, estou aqui diante da Tua Palavra, que o Senhor me dê sabedoria neste momento, que o Senhor me dê entendimento e que eu possa tirar alguma lição, algum proveito, alguma mensagem dessa palavra. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Então nós vamos ver aqui que a seguir, no capítulo 26, versículo 1, diz assim: a seguir, Agripa, dirigindo-se a Paulo, disse: é permitido que uses da palavra em tua defesa. Então Paulo, estendendo a mão, passou a defender-se nestes termos: tenho-me por feliz, ó rei Agripa, pelo privilégio de hoje, na tua presença, poder produzir a minha defesa. De todas as acusações feitas contra mim pelos judeus, mormente, porque és versado em todos os costumes e questões que há entre os judeus. Por isso eu te peço que me ouças com paciência. Quanto à minha vida, desde a mocidade, como decorreu desde o princípio entre o meu povo e em Jerusalém, todos os judeus a conhecem, pois na verdade eu era conhecido deles desde o princípio, se assim o quiserem testemunhar, porque vivi fariseu, conforme a seita mais severa da nossa religião. E agora estou sendo julgado por causa da esperança da promessa que por Deus foi feita a nossos pais, a qual as nossas 12 tribos, servindo a Deus fervorosamente de noite e de dia, almejam alcançar. É no tocante a esta esperança, ó rei, que eu sou acusado pelos judeus. Porque se julga incrível entre vós que Deus ressuscite os mortos? Na verdade, a mim me parecia que muitas coisas deviam eu praticar contra o nome de Jesus o Nazareno, e assim procedi em Jerusalém. Ou seja, Paulo ele começa falando da sua vida antes da sua conversão, né? E assim procedi em Jerusalém. Havendo eu recebido a autorização dos principais sacerdotes, encerrei muitos dos santos nas prisões. Contra estes dava o meu voto quando os matavam. Muitas vezes os castiguei por todas as sinagogas, obrigando-os até a blasfemar. E demasiadamente enfurecido contra eles, mesmo por cidades estranhas, os perseguia. Com esse intuito, parti para Damasco, levando autorização dos principais sacerdotes e por eles comissionados. Ao meu dia, ó rei, indo eu por caminho fora, vi uma luz no céu, mais resplandecente que o sol que brilhou ao redor de mim e dos que iam comigo. E caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Então eu perguntei: quem és tu, Senhor? Ao que o Senhor respondeu: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e firma-te sobre os teus pés, porque por isto te apareci, para te constituir ministro e testemunha tanto das coisas em que me viste, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te do povo e dos gentios para os quais eu te envio, para lhes abrir os olhos e os converteres das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Então aqui nós vimos todo o que Paulo fala, né?
o testemunho de Paulo. Ele fala antes da sua conversão, que ele foi um fariseu, que perseguiu os cristãos, que os encerrou na prisão, que faziam até eles mesmos quererem blasfemarem contra Deus. Ou seja, ele conta como ele era antes da sua conversão, e agora ele conta sobre sua conversão na estrada para Damasco, né? E ele conta que ele está sendo enviado para abrir os olhos das pessoas. Ele conta que ele agora é uma outra criatura. No versículo 19, então, pelo que ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial, mas anunciei primeiramente aos de Damasco e em Jerusalém, por toda a região da Judéia, aos gentios que se arrependessem e se convertessem a Deus, praticando obras dignas de arrependimento. Por causa disto, alguns judeus me prenderam, estando eu no templo, e tentaram matar-me. Mas, alcançando o socorro de Deus, permaneço até o dia de hoje, dando testemunho tanto a pequenos como a grandes, nada dizendo senão o que os profetas e Moisés disseram haver de acontecer. Isto é, que o Cristo devia padecer. E sendo o primeiro da ressurreição dos mortos, anunciaria a luz ao povo e aos gentios. Dizendo ele estas coisas em sua defesa, Festo o interrompeu em alta voz. Estás louco, Paulo? As muitas letras te fazem delirar. Paulo, porém, respondeu: não estou louco, ó excelentíssimo Festo. Pelo contrário, digo palavras de verdade e de bom senso. Porque tudo isto é do conhecimento do rei, a quem me dirijo com franqueza, pois estou persuadido de que nenhuma destas coisas lhe é oculta, porque nada se passou em algum lugar escondido. Acredita, ó rei Agripa, nos profetas? Bem sei que acreditas. Então Agripa se dirigiu a Paulo e disse: por pouco me persuades a me fazer cristão. Paulo respondeu: assim Deus permitisse que por pouco, por muito, não apenas tu, ó rei, porém todos os que hoje me ouvem se tornassem tais qual eu sou, exceto estas cadeias. A esta altura levantou-se o rei e também o governador e Berenice, bem como os que estavam assentados com eles. E havendo-se retirado, falavam uns com os outros, dizendo: este homem nada tem feito passível de morte ou de prisão. Então Agripa se dirigiu a Festo e disse: este homem bem podia ser solto, se não tivesse apelado para César. Então aqui nós vimos que Paulo, ele faz a sua defesa contando o seu testemunho, né? Tanto antes da conversão, durante a conversão e depois da conversão. É tanto que ele fala numa ousadia, com uma intrepidez e com uma sabedoria tão grande que o governador Festo diz: estás louco, Paulo? As muitas letras te fazem delirar. Ou seja, a importância do testemunho aqui de Paulo, o testemunho pessoal de Paulo, né? Ele não apenas argumenta, mas ele compartilha sua experiência que ele teve com Deus, né? Ele conta o testemunho dele, né? A experiência que ele teve com Deus. Isso nos ensina que nós devemos contar o nosso testemunho, né? Que o nosso testemunho também ele continua sendo uma poderosa ferramenta de evangelismo. Nós podemos mostrar que nós mudamos quando nós conhecemos a Jesus Cristo. Nós temos uma nova história com Jesus. Então é importante o testemunho da nossa fé. Assim como Paulo, ele não precisou falar muitas palavras rebuscadas, mas palavras de testemunho, o testemunho da sua conversão. E ele teve coragem para pregar em qualquer circunstância, mesmo algemado, Paulo preso ali, algemado, diante daquelas autoridades, mas ele falava com ousadia, que tanto o rei Agripa, a sua esposa Berenice, o governador Festo, ficaram admirados, achavam até que Paulo estava se delirando. E Paulo diz: não, governador, eu não estou louco, ó excelentíssimo. Pelo contrário, digo palavras de verdade e de bom senso, né? Então Paulo, ele não se calou, né? Ele
Independentemente das pressões, Paulo continuou falando, né? E nós vimos que o evangelho é para todos. Ali Paulo estava pregando para aquele povo, para aquelas autoridades, para aqueles reis. Paulo pregou tanto para reis quanto para o povo simples. Paulo, ele não fez distinção da pregação do evangelho, ele pregou para todos. O evangelho não faz distinção social, o evangelho é para todos. E Paulo não teve medo de pregar diante daquelas autoridades, né? A fé em Cristo, ela não anula nossas raízes espirituais. Paulo mostrou que crer em Jesus é a continuação e o cumprimento da fé bíblica, e não algo estranho. Paulo estava provando ali que a fé em Jesus é uma fé que é um caminho, né? Que ele estava mostrando o caminho dele, da vida dele, mostrando o antes e o depois, né? E Deus, ele usou até as prisões para o avanço do seu reino. Porque aqui Paulo, ele estava algemado, mas as algemas de Paulo, elas não o impediram de pregar. Muitas vezes, as limitações que enfrentamos são o cenário onde Deus mais se manifesta. Então, nós não temos que ter medo de situações que muitas vezes, às vezes a gente parece até que nós estamos limitados a falar da palavra de Deus, mas é aí onde Deus vai agir. Então nós não temos que ter medo de falar da palavra de Deus, seja onde for, seja em qualquer lugar, nós temos que falar da palavra de Deus. É isso que mostrou o capítulo 26 do livro de Atos dos Apóstolos, amém?